assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed, que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe? O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já tá cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário, e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade? É pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado por aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher. Cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente um mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas.
Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor. E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e, o que mais irrita Fletcher, sempre cumpre a palavra. Jerry já está planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é, espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria, na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado? Várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora,
Não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max. Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed, que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe? O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já está cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade, é pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado para aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher. Cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente o mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas. Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor.
E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e o que mais irrita Fletcher, sempre cumpre a palavra. Jerry já está planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velhinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é, espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria, na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado, várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora, não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max.
Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed, que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe? O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já tá cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário, e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade? É pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado para aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher, cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente um mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas. Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor. E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e, o que mais irrita Fletcher,
sempre cumpre a palavra. Jerry já está planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é, espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria, na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado? Várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora, não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max. Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed,
que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe? O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já tá cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário, e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade? É pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado por aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher. Cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente o mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas. Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor. E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e, o que mais irrita Fletcher, sempre cumpre a palavra.
Jerry já tá planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado? Várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com o Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora, não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max. Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed, que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe?
O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já está cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário, e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade, é pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado por aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher, cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente o mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas. Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor. E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e, o que mais irrita Fletcher, sempre cumpre a palavra.
Jerry já está planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é, espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria, na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado? Várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora, não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max. Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed, que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe?
O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já está cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário, e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade? É pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado por aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher. Cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente o mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas. Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor. E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e, o que mais irrita Fletcher, sempre cumpre a palavra.
Jerry já está planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é, espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria, na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado? Várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora, não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max. Imagina só a confusão. Tem um cara chamado Fletcher Reed,
que é advogado daqueles bem espertinhos, sabe? O tipo que sempre acha um jeitinho de ganhar um caso, mesmo que tenha que distorcer um pouco ou muito a verdade. O problema é que ele leva isso de mentir tão a sério que faz isso o tempo todo, até na vida pessoal. E é aí que a história começa a ficar engraçada e complicada. Ele tem um filho, o Max, que é um menino doce, esperto e que ama o pai, mas já está cansado de promessas que nunca são cumpridas. Porque Fletcher sempre inventa desculpas para faltar momentos importantes. Jogo de beisebol, festa, visita, sempre tem uma urgência no trabalho ou uma desculpa convincente, que no fundo é só mais uma mentira. Só que Max faz aniversário, e na hora de apagar as velhinhas, ele faz um pedido diferente. Ele deseja que o pai dele passe um dia inteiro sem conseguir mentir. Parece bobo, mas acontece que, de um jeito mágico, o desejo pega mesmo. E aí, meu amigo, é que a vida de Fletcher vira de cabeça para baixo. No dia seguinte, ele acorda como se nada tivesse acontecido, até que começa a perceber que sempre que tenta contar uma mentirinha, as palavras simplesmente não saem. Ou, pior, saem a verdade escancarada. É como se a boca dele tivesse perdido o filtro. E pensa comigo, um advogado que vive de distorcer fatos para convencer o juiz, de repente não poder falar nada além da verdade, é pedir para dar ruim, e dar ruim mesmo. Ele chega no tribunal e começa a soltar tudo o que pensa sobre o próprio cliente, sobre o caso e até sobre o juiz. Imagina a cara da galera. O pior é que, ao invés de conseguir enrolar, ele começa a criar situações bizarras só para tentar contornar a verdade, mas nada funciona. É como se estivesse preso na própria sinceridade. Enquanto isso, a ex-mulher dele, Audrey, tá de saco cheio dessa irresponsabilidade dele como pai. Ela até tá considerando se mudar com Max e o novo namorado para outra cidade, porque Fletcher nunca tá presente. E claro, Fletcher não quer perder o filho de jeito nenhum. Mas com a maré de sinceridade forçada, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente. É como se pela primeira vez ele tivesse que encarar o quanto suas mentiras estavam machucando as pessoas. O dia inteiro é uma sequência de desastres engraçados. Ele tenta mentir para evitar multa de trânsito e acaba ofendendo o policial. Tenta enrolar o chefe e solta verdades que deixa todo mundo boquiaberto. Tenta explicar para o filho porque nunca cumpre promessas e, bom, é doloroso, mas ele não consegue mais esconder a realidade. E tudo isso é embalado para aquele jeito atrapalhado e exagerado do Jim Carrey, que interpreta Fletcher. Cheio de caretas, cenas físicas e situações absurdas. O mais maluco é que no meio de tanta confusão, essa maldição do Max acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fletcher começa a perceber que, sem mentir, ele é forçado a ser mais responsável, a olhar para as consequências das próprias ações e a valorizar o que realmente importa. Só que o tempo está correndo. Se ele não mostrar para Audrey que pode mudar, ela vai embora com Max e ele pode perder o filho para sempre. Então, o dia termina com uma corrida maluca contra o tempo e contra a própria natureza trapalhona, tentando impedir que Audrey e Max peguem um avião. E claro, tudo isso sendo 100% honesto, o que é praticamente um desafio de outro planeta para ele. No fim, a grande virada é que ele descobre que ser sincero não é só uma maldição temporária. É a chave para reconstruir a relação com o filho, ganhar respeito e até melhorar como pessoa. Logo no início, a gente conhece o Fletcher Reed, que é praticamente um mestre da lábia. Ele é aquele tipo de advogado que não pensa duas vezes antes de inventar uma historinha conveniente para virar o jogo a favor dele. E olha, ele é bom nisso. No tribunal, ele manipula as palavras como se estivesse brincando de mágica, deixando todo mundo acreditando que ele é o cara mais convincente do mundo. Mas o problema é que esse talento não fica só no trabalho. Na vida pessoal, Fletcher também mente por esporte. A relação dele com o Max é o primeiro lugar onde isso pesa. Max é um menino fofo, carinhoso e que só quer passar tempo com o pai. Mas Fletcher vive arrumando desculpas para furar encontros importantes. Se tem jogo de beisebol do Max, aparece uma reunião de última hora. Se combinam de brincar, surge um problema urgente no escritório. E cada vez que isso acontece, ele olha no olho do filho, inventa uma mentira convincente e promete que da próxima vez vai dar certo. Só que nunca dá. A Audrey, a mãe do Max e ex-mulher de Fletcher, já tá cansada dessa ladainha. Ela conhece o ex-marido como ninguém e sabe que ele vive de desculpas. Apesar de não querer afastar o filho do pai, ela começa a sentir que talvez o Max mereça um exemplo melhor. E é aí que entra o Jerry, namorado dela, que é o oposto de Fletcher. Gentil, atencioso e, o que mais irrita Fletcher, sempre cumpre a palavra.
Jerry já está planejando se mudar para Boston e convida Audrey e Max para irem juntos. É uma mudança grande, que colocaria um oceano de distância entre Fletcher e o filho, mas ele nem desconfia disso no começo. Voltando para o Fletcher, o dia do aniversário de Max chega. Ele tinha prometido que ia buscá-lo na escola e passar a tarde juntos, mas, adivinha, aparece um caso importante no trabalho. Para piorar, ele ainda precisa comparecer a uma reunião com a chefe, a Miranda, que vive de olho nele e que não tem problema nenhum em misturar negócios e outras intenções. Fletcher, como sempre, inventa uma desculpa para o Max e não aparece na festa. Audrey fica furiosa, Max fica decepcionado e o clima azeda. É nesse momento, na hora de apagar as velhinhas do bolo, que o Max faz um pedido totalmente diferente. Ele deseja que por 24 horas o pai dele não consiga mentir. Não é espero que ele seja mais responsável ou espero que ele venha me ver mais. Não, é direto ao ponto, sem mentiras. Max não sabe explicar porquê, mas é como se lá no fundo ele soubesse que essa seria a única forma do pai mudar. A magia, de alguma forma, acontece. Fletcher dorme tranquilo, achando que no dia seguinte tudo vai ser igual, mas não vai. Antes mesmo de perceber a maldição, ele acorda e já começa a notar coisas estranhas. Pensa numa desculpa rápida para algo e nada. As palavras não saem como planejado e o que sai é a verdade nua e crua, do jeito mais constrangedor possível. O dia começa como qualquer outro, ou pelo menos parece. Fletcher acorda, se arruma e já na rotina da manhã dá aquela mentirinha básica. Mas aí acontece algo estranho. Ele abre a boca e a verdade sai sem filtro. Não é que ele decidiu ser honesto, é que parece que o corpo dele se recusa a colaborar com qualquer desculpa ou invenção. Ele tenta corrigir, se enrola todo e acaba dizendo coisas que não queria, na hora errada e para a pessoa errada. No trabalho, o desastre começa de verdade. Ele chega ao escritório e já vai se encontrar com a Miranda, a chefe, que tem um interesse bem além do profissional nele. Só que dessa vez, Fletcher não consegue inventar as respostas elegantes que sempre dá. Ela pergunta o que ele acha de tal coisa e ele fala o que pensa, sem filtro. Resultado, várias pessoas ficam chocadas com a sinceridade dele. E não é aquele sincero educado, é sinceridade bruta, quase ofensiva. E aí vem o tribunal. Fletcher está defendendo uma cliente que quer ganhar o divórcio alegando certas coisas. Só que boa parte do caso depende dele dar uma ajustada na verdade. Só que com a nova condição, isso é impossível. Ele tenta inventar, mas as palavras saem diferentes, entregando a real. O próprio juiz fica confuso, a cliente fica indignada e Fletcher começa a perceber que está preso num jogo que ele nunca aprendeu as regras, o jogo da honestidade absoluta. As tentativas de quebrar essa maldição viram cenas hilárias. Ele tenta forçar uma mentira, repete frases, pensa numa história falsa, nada funciona. Até se machucar ele tenta, na esperança que a dor física distraia e libere o cérebro para mentir, mas tudo é em vão. É como se o universo estivesse rindo da cara dele e dizendo: hoje você vai aprender na marra. No meio disso tudo, Fletcher recebe uma notícia que o apavora. Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. Isso significa que, se ele não fizer algo rápido, pode perder o filho de vez. O problema é que agora, sem poder mentir, ele tem que lidar com isso usando só a verdade. E a verdade, para Audrey, é um histórico cheio de promessas quebradas. As interações dele com Max começam a mudar nessa fase. Pela primeira vez, ele é obrigado a falar com o filho sem inventar desculpas. Quando Max pergunta por que ele não apareceu na festa, Fletcher não pode dizer que foi por culpa do trânsito ou por um compromisso inesperado. Ele tem que admitir que escolheu o trabalho em vez dele. É duro, mas é um ponto de virada, porque o Max começa a perceber que o pai dele, mesmo todo atrapalhado, está finalmente falando sério. O clima começa a ficar intenso, porque além de ter que lidar com o caso mais importante do momento, Fletcher descobre que Audrey realmente está considerando se mudar com Max e Jerry para Boston. E não é que ela quer magoar Fletcher, é que, no fundo, ela acha que o filho merece um pai presente, coisa que Fletcher, até agora, não conseguiu ser. Então, ou ele prova que mudou, ou perde de vez o lugar na vida do Max. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal
e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.